Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então, vamos falar sobre quilômetro. Leia a história em quadrinhos. Promoção, sanduíche de metro. E aí a Magali saiu correndo, né? Mas o senhor não tem um de quilômetro? Número 1. O que Magali perguntou ao vendedor de sanduíches? Por quê? Né? Então, ela perguntou a ele se tinha um sanduíche de quilômetro. Né? Por quê? Qual é a fama que a Magali tem, né, de ser comilona? Então ela não queria um sanduíche de metro, ela queria um sanduíche de quilômetros, né? Além do metro, do centímetro e do milímetro, existe outra unidade de medida de comprimento muito usada, quilômetro, que é representado pelo km. Veja algumas situações em que o quilômetro é usado para expressar medidas de comprimento. Então, na primeira imagem aí, né, o Rio Amazonas, ele tem cerca de 6.850 quilômetros de extensão e é considerado um dos rios mais extensos do mundo. E aí, depois de correr 15 quilômetros, né, essa atleta, ela ganhou o título de campeã, né, esse atleta, ele ganhou um título de campeão na corrida de São Silvestre, que foi em 2017. Ele ficou em primeiro lugar na linha de chegada, então ele percorreu 15 quilômetros. 2. Converse com seus colegas e com seu professor sobre as seguintes questões. A. Por que o quilômetro foi usado nas informações desta página? Por que será? Em que outras situações o quilômetro é usado para expressar medidas de comprimento? Qual será? Outras situações que tem. Então, página 162. Thelma e sua família viajaram de carro de São Paulo para Campinas. A imagem mostra uma placa que eles observaram em um ponto do percurso. Letra A. De acordo com a placa, quantos quilômetros ainda restavam ser percorrido nesse momento da viagem? Então vamos olhar a placa e ver quantos quilômetros, né, que estava faltando. Letra B. Sabendo que a distância rodoviária entre essas cidades é de cerca de 99 quilômetros, quantos quilômetros aproximadamente eles haviam percorrido até esse momento da viagem? Então vocês vão pegar 99 menos o quanto faltava, 72. Então 99 menos 72 quilômetros, para poder saber quantos que eles tinham percorrido. Número 13. Sabendo que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, responda aos itens, né, abaixo, né? Então a letra A. Escreva as medidas a seguir em metros. Então 2 quilômetros. Então você vai pegar 2 vezes 1.000. 10 quilômetros, 10 vezes 1.000. 7 quilômetros, 7 vezes 1.000. E 23 quilômetros, 23 vezes 1.000. Letra B. Escreva as medidas abaixo em quilômetros e metros. Então 13.600 metros. Então é 13 quilômetros e 600 metros, tá? 12.025 metros. Então são 12 quilômetros e 25 metros. E assim por diante, tá? Então vocês vão colocar, por exemplo, na primeira, 13 km e 600 m. Página 163. O mapa mostra parte do bairro onde Cristiano mora. Nesse mapa aparece a casa de Cristiano, a escola onde ele estuda, um posto de saúde e uma papelaria. Letra A. A casa de Cristiano fica mais perto da papelaria ou do posto de saúde? Então vamos ver aonde que está a casa de Cristiano. A casa de Cristiano está aqui em cima. Ele fica mais perto da papelaria, que está aqui, ou do posto de saúde, que está aqui. Então fica mais perto do posto de saúde. Letra B. No mapa estão indicados 2 caminhos que Cristiano costuma fazer para ir à escola. Quais são os nomes das ruas que correspondem ao caminho mais curto? Qual é a distância que Cristiano percorre nesse caminho? Então são 2 perguntas. Então vamos lá. O primeiro percurso, né, ele faz, né, da rua Acre, rua Tocantins e rua Piauí. A distância, a gente tem que ver quanto que é a distância, tá? De cada um. Então vamos lá. O primeiro você vai fazer 459 mais 224 mais 225 mais 360.
tá? Porque primeiro ele sai aqui, ó. Primeiro é esse caminho aqui, ó. É aqui, 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 até aqui. Até a escola. O outro caminho, né, ele faz 351, né? O outro caminho, ele pega por aqui, ó. Ele vem por aqui. Aqui, aqui, aqui e pra cá, né? Então, o outro caminho é 351 mais 432 mais 270. Então, vocês vão ver qual que quais são os nomes das ruas que correspondem ao caminho mais curto. Então, o caminho mais curto é a Rua Acre, Rua Tocantins e Rua Piauí. E vocês vão colocar qual é a distância, tá? Depois que fizer a continha aqui em cima dos dois caminhos, tá? Então, letra C. Cristiano vai à escola 5 vezes por semana. Qual é a distância que ele percorre em uma semana, indo e voltando pelo caminho mais curto? Então, o caminho mais curto, né, indo e voltando. Então, se ele vai 5 vezes, então ele vai 5 para ir e 5 para voltar, né? Porque é ir e voltar. Então, são 10, né? Então, 10 vezes o caminho mais curto. Então, depois que você fizer a continha aqui em cima, você vai saber qual é o caminho mais curto. Então, você vai pegar o valor daqui de cima e vai multiplicar por 10. Então, 10 vezes o caminho mais curto. Junte-se a um familiar e faça uma estimativa da distância que você percorre da sua casa até a escola. Depois pesquise a medida do trajeto percorrido e verifique se a estimativa se aproximou da medida exata. Tá? Essa a gente não vai fazer, tá bom? Então, 16. O Autódromo Internacional de Interlagos fica localizado no município de São Paulo. Sua pista mede 4.309 metros de comprimento. Letra A. Quanto mede em quilômetros e metros a pista do Autódromo Internacional de Interlagos? Então, 4.309, então é 4 km e 309 metros. M, tá bom? Letra B. Em uma das corridas nesse autódromo, o carro do piloto que largou na primeira posição quebrou quando faltavam 1.530 metros para completar a segunda volta. Quantos quilômetros aproximadamente percorreu o carro desse piloto na prova? Então, vocês vão pegar 4.309, que é o que tem, né, a pista de comprimento, né, o tamanho da pista, 4.309 menos 1.530. E vão ver quanto que dá, tá? E depois, vocês vão fazer 4.309 mais o resultado que você fez a diferença, tá? Para poder saber quanto que aproximadamente percorreu, que ele percorreu. Então, são duas continhas. Primeiro, 4.309 menos 1.530. Depois, 4.309 mais o resultado da continha, da outra continha. Aí vai dar... Aí você tem que ver quanto que aproximadamente ele percorreu, tá? 17. Complete as informações a seguir com a medida mais adequada entre as que aparecem nas fichas. Então, tem 5.000, 5 metros, 384.400 quilômetros, 3.357, 370 e 12 centímetros. Letra A. A distância rodoviária aproximada entre João Pessoa, estado da Paraíba, e Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, é de aproximadamente, né? A gente vai preencher a ficha mais adequada. Então, essa aí seria 3.357 quilômetros. E assim por diante, vocês vão encaixando as fichas da onde mais se encaixa, tá? Na medida mais adequada. Por exemplo, a letra E. O mamífero mais alto do mundo é a girafa. Na fase adulta, esse animal chega a medir aproximadamente 5 metros de altura. Então, tá? E aí você completa com as outras fichas, as outras informações. 18. João está fazendo uma viagem. Ele saiu de Florianópolis, estado de Santa Catarina, e vai até Vitória, estado do Espírito Santo, passando por São Paulo e Rio de Janeiro. Veja o mapa ao lado. Letra A. Qual é a distância entre Florianópolis e Vitória nesse percurso? Então, Florianópolis até
Vitória. Então, Vitória tá aqui, ó. Então, Florianópolis até Vitória. Então, você vai ter que fazer 705 mais 438 mais 522 para poder saber quanto que vai dar essa distância. Letra B. Quantos quilômetros ele percorrerá se for para Vitória e voltar para Florianópolis seguindo esse mesmo percurso? Então, você vai ter que pegar o resultado de cima e fazer 2 vezes. Então, pegar o resultado mais ele, ou pegar ele e botar vezes 2, tá bom? Para poder saber, porque é ida e volta, tá bom? Então, beijinhos!